Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente conhecer as histórias mais significativas, mais representativas da Palavra de Deus, para a gente poder aprender e ter a nossa vida transformada. A gente está no dia 2. Hoje eu vou contar a história da queda. No capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vai ler a respeito daquilo que a gente chama em teologia de a queda, quando o ser humano se afasta de Deus porque o homem comete o primeiro pecado. Deus havia criado o homem e a mulher e havia colocado os dois no jardim do Éden. E como eu já expliquei na história de ontem, Deus autorizou o homem a comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele explicou para o homem que se o homem comesse do fruto dessa árvore, ele iria morrer. É esse o versículo da leitura de hoje. Lá em Gênesis 2,16 está escrito o seguinte: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: a serpente foi enganar a mulher. A serpente estava sendo ali usada pelo diabo, como a gente pode conferir lá no Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Lá no Apocalipse a gente lê que a serpente do Gênesis é o diabo. E aqui no texto do Gênesis, a serpente se aproximou da mulher e perguntou: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? A mulher respondeu que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores, mas que Deus havia dito que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim e que não poderiam nem tocar nesse fruto. A serpente, porém, desmentiu a palavra que Deus tinha dado ao homem e respondeu para a mulher o seguinte: vocês não vão morrer não. Deus proibiu vocês de comerem desse fruto, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E quando ouviu isso, a mulher olhou para a árvore, viu que ela era bonita, tomou do fruto e comeu. E depois ela deu o fruto também para o homem, e ele também comeu. Assim que eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus. Os dois ficaram com vergonha e foram se cobrir com folhas de figueira. E aí, quando eles ouviram a voz do Senhor, que se aproximou deles no fim do dia, eles foram se esconder de Deus. Então Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O homem respondeu que havia se escondido porque estava com medo e porque estava nu. Aí Deus perguntou quem tinha dito ao homem que ele estava nu. E perguntou também se ele tinha comido do fruto da árvore proibida. E o homem respondeu: a mulher que o Senhor me deu por esposa me deu do fruto e eu comi. Deus então se dirigiu à mulher e perguntou o que ela havia feito. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E aí, diante desse quadro, Deus pronunciou juízos contra a serpente, contra a mulher e contra o homem. A mulher, Deus disse que ela sofreria dores ao dar à luz, que o seu desejo seria para o seu marido, que iria governá-la. Sobre isso, pessoal, é curioso que qualquer criatura do reino animal, as fêmeas, quando vão dar à luz, elas fazem isso com tranquilidade, sem barulho, sem alarde, mas a situação das mulheres, quando vão dar à luz, é completamente diferente. Isso é resultado do juízo pronunciado por Deus. Ao homem, Deus disse que a terra seria amaldiçoada por causa dele, que ele teria que trabalhar arduamente para conseguir o seu sustento, com dor e com suor. A respeito disso, é curioso que as ervas daninhas e as plantas que não interessam ao homem
crescem com facilidade, sem que seja necessário fazer nada. Mas para que as plantas boas, que dão frutos, que dão sementes, cresçam e se desenvolvam, o homem precisa protegê-la, cultivá-la, enfim, fazer um esforço enorme. Isso também é fruto do juízo pronunciado por Deus. Enfim, o Senhor disse ao homem que ele retornaria ao pó, pois essa era a sua origem. Ele havia sido feito do pó e retornaria ao pó. Na sequência, Deus fez roupas de peles para ele e para sua esposa, para que eles não andassem nus. Outra coisa, o homem e a mulher não poderiam permanecer no jardim do Éden, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente naquela condição caída em que eles se encontravam por causa do pecado. Então, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e ele colocou querubins, que são uma categoria de anjo, guardando o caminho que dava acesso de volta à árvore da vida, para que o homem e a mulher não conseguissem chegar até ela. Mas além dos juízos contra a mulher e contra o homem, eu gostaria de dar destaque ao juízo que Deus pronunciou contra a serpente. E de todos os ensinamentos que a gente poderia tirar desse trecho, sobre esse que eu gostaria de falar. Deus disse à serpente que ela seria amaldiçoada entre todos os animais, que ela comeria pó todos os dias da sua vida. Deus declarou também que haveria inimizade entre a serpente e a mulher e que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa declaração de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente é chamada em teologia de protoevangelho, ou seja, é o primeiro esboço daquilo que seria o evangelho, a boa notícia de que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Jesus é o descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente, que pisa na cabeça do diabo. Isso acontece quando ele morre na cruz, ressuscita e vence a morte. Quando ressuscita, Jesus vence a morte e abre o caminho de restauração não só da humanidade, tá? Mas de toda a criação, de tudo aquilo que havia se estragado, que havia se corrompido nesse episódio da queda do Gênesis 3, quando o pecado entra na história da humanidade. Então, como o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 da carta aos Romanos, lá na frente, por um homem, que foi Adão, o pecado e a morte entram na história da humanidade, mas também por um homem, o Senhor Jesus Cristo, a vida e a salvação também entram na história da humanidade. Nosso desafio hoje é sermos agradecidos a Deus por Jesus, é sermos agradecidos a Deus pela salvação que Ele providenciou a todos nós, é nós sermos agradecidos a Deus porque em vez de nos descartar, Ele desejou nos restaurar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Mande o link do grupo para os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, para que eles possam participar conosco também desse programa, né? Desse propósito de a gente atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente ainda está no dia 2, ainda dá para eles participarem de bastante coisa com a gente.